Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje comentaremos sobre a profecia de Isaías 7,14, citada no Evangelho de Mateus. Comentaremos seu significado e também, a partir dela, a tradução da Bíblia que foi utilizada para trazê-la até o Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículos 20 ao 23. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O evangelista Mateus cita que, pela profecia, uma virgem conceberia um filho. Em torno disso está uma grande controvérsia do cristianismo. A profecia citada do livro de Isaías é tal que, na sua original linguagem de expressão do idioma hebraico, não havia deixado claro a princípio este sentido em que o evangelista emprega. Primeiramente, entendamos sobre o escrito referenciado por Mateus no seu Evangelho. É a citação de Isaías, capítulo 7, versículo 14. O Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Smith, no seu caderno de estudos do Evangelho de Mateus, falarão sobre a profecia em questão. Essa é a primeira das citações fórmula que Mateus faz, como podemos ver outras em Mateus capítulo 2, versículo 6, versículo 15, versículo 18 e versículo 23. Aqui se trata de Isaías capítulo 7, versículo 14, da versão grega do Antigo Testamento. Mateus interpreta que a passagem se refere a Maria, a Virgem, e a Jesus, o Filho. Fica claro para nós, por esta e por outras citações, que o Novo Testamento foi, em maioria, escrito olhando-se primariamente para os livros das Sagradas Escrituras que já existiam entre o povo judeu, porém traduzidos ao grego, naquela que chamamos versão Septuaginta, ou versão dos 70. Esta tradução recebe esse nome pois teria sido designada originalmente para ser feita por 72 tradutores judeus eruditos em Alexandria. A controvérsia reside no fato de que, no original hebraico de Isaías, ao invés de estar escrito simplesmente "Por isso o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel", a palavra que foi traduzida para o grego como partenos, que significa virgem, era a palavra hebraica alma. Só que esta palavra do hebraico não significa necessariamente virgem. Significa donzela, jovem, moça. E faria sentido, para o contexto daquele momento do livro de Isaías, que se tratasse apenas de uma jovem conceber um filho, sem questão de virgindade envolvida. Pois o que acontecia ali era que, naquela época, o rei Acás de Judá se via encurralado pelos inimigos, estava sem descendência e queria fazer aliança com os povos vizinhos. E então o profeta Isaías, falando em nome de Deus, lhe proclama um sinal.
que a jovem conceberá, e esse filho se chamará Deus Conosco. Dizem por isso o Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Smith que Isaías 7,14 profetizava a princípio o nascimento do rei Ezequias, que resgatou Israel de muitos males. Conferir segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 ao 6. Ezequias fora o filho do rei Acás, que depois nasceu. A sua liderança e guia da vitória dos israelitas foi a presença de Deus com seu povo. Deus conosco. Contudo, esta profecia fora, pelo próprio povo hebreu, reconhecida também como de caráter messiânico. Isso porque encontramos tanto na Septuaginta, que é a tradução judaica para o grego koiné, como também no Targum, que é a tradução judaica da Tanakh para o aramaico, no qual a palavra alma também está traduzida como virgem. Ou seja, tanto no grego, na tradução para o grego, como na tradução para o aramaico, a palavra em questão da profecia foi traduzida como virgem. E não foi do nada, pois já havia uma margem para se interpretar a profecia em questão, porque a expressão utilizada tem conotação semelhante ao português. Até porque em outras épocas, mais atrás em relação à nossa atualidade, já era também comum podermos nos referir a uma determinada mulher nova como uma moça, uma donzela, querendo indicar com isso que estamos falando de uma virgem. A fulana é moça, a fulana é donzela. E uma vez que os próprios judeus traduziram a palavra para virgem, haveria uma realização da profecia que se encontraria além de Acás e Ezequias, apontando para o surgimento do Messias. Por isso, vão dizer o Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Smith que Mateus enxerga uma realização mais plena da passagem em Jesus, visto que a ausência da figura de um pai humano na profecia, a qual fala apenas que uma donzela conceberá, já aponta para a concepção virginal do Messias. Conferir também no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 497. E mais, em Jesus, o Emanuel se concretiza de forma muito mais sublime, uma vez que o próprio Jesus, sendo ele Deus feito homem, o Verbo encarnado, é tal que se faz Deus conosco. Entre outras coisas, fica claro que a Septuaginta foi a versão mais utilizada pelos apóstolos e demais escritores do Novo Testamento, até porque, para difundirem o Evangelho àquele mundo, entre aspas, globalizado, em torno do Império Romano, a escolha da língua comum aos povos era de suma importância. E tal língua era justamente o grego. E a partir desta versão, desta tradução do Antigo Testamento, os cristãos puderam assim espalhar a boa nova às nações nos primeiros séculos.